Sejam vocês bem-vindos à nossa live Sunback. Live Sunback é uma live onde a gente ensina pessoas como reduzir pela metade o valor da conta de luz em uma casa comum. E nós estamos aqui já para poder falar sobre o tema de hoje, que é o que é meia conta e por que eu comecei instalando o meu próprio sistema. Então, hoje nós estamos com esse tema aqui. Eu queria explicar para você o que é essa tal de meia conta, o que a gente está sempre aí falando todas essas lives, em todas essas nossas transmissões ou vídeos. E hoje nós temos bastante novidades aqui, inclusive nós temos convidados aqui hoje. Eu quero que você venha conhecer um pouco mais dessa história que eu vou contar para você aqui hoje. São pessoas que estiveram comigo desde lá no início e vão estar comigo daqui a pouquinho. Aguarde mais um pouquinho que a gente já vai começar a chamar essas pessoas para participar com a gente aqui. Então, na ideia de hoje, o que é meia conta? Onde que surgiu o conceito da meia conta? O conceito da meia conta surgiu quando a gente descobriu que existia um sistema que pudesse reduzir a conta de luz pela metade. Aí você me pergunta, mas Sávio, é possível reduzir a conta de luz sempre pela metade com esse sistema que a gente vai tratar aqui hoje? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você pode chegar a mais de 50% de redução na conta de luz, às vezes 60%, 70%. A gente consegue um pouco menos. Depende muito da quantidade de pessoas na casa, depende do número de banhos, ou até mesmo o tempo que as pessoas ficam debaixo do banho. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com o sistema aí que mais gasta energia elétrica na casa, que é o chuveiro elétrico. Então, se a gente está aqui com um chuveiro elétrico dentro de casa ligado 10 minutos, 20 minutos, todos os dias você está gastando energia. E gastando muita energia, porque o chuveiro elétrico é o vilão da casa, é o que mais gasta energia. O chuveiro elétrico ele gasta aí para mais ou menos umas 300, mais de 600 lâmpadas, dessas lâmpadas comuns aí de 9, de 11 watts. Imagina um chuveiro aí de 6 mil watts em relação à diferença de uma lâmpada de 11 watts. Então, nós vamos tratar sobre isso. Então, chegou a meia conta por conta disso. Por conta de, na hora que a gente conseguir reduzir a conta de luz, retirando aí esse sistema que é o chuveiro elétrico, colocando outro que vai poder aquecer a água do banho, aí sim a gente vai conseguir chegar a essa tal dessa meia conta. Então, a ideia da meia conta surgiu por aí, tá? Então, falando em questão de meia conta, eu preciso de lembrar lá dos meus tempos antigos, lá do meu, como diz, da minha história passada. Eu vou chamar aqui também pessoas, como falei para vocês, que fizeram parte dessa questão da história da meia conta, onde surgiu lá em 2007, com eu morando lá no interior de Minas. A cidade chama-se Caraí. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa cidade, é uma cidade do interiorzão de Minas, lá pelas bandas do Vale de Jequitinhonha. É uma cidade em que tem poucos habitantes, né? Às vezes os habitantes que tem num bairro comum são 6 mil habitantes, poucas pessoas mesmo, e é onde a gente resolveu começar um trabalho com a parte de energia solar, que é o sistema que a gente vai falar aí mais sobre a questão da redução da conta de luz. Mas não foi bem lá os nossos maiores desafios. Nosso maior desafio surgiu antes disso ainda, como dos meus pais moravam lá na cidade, também na cidade de Caraí, mas bem na zona rural mesmo, e a gente tinha muitas pessoas dentro de casa, eram 9 pessoas, eram 7 filhos, né, e mais meu pai e minha mãe dentro de casa. Então, para a gente poder conseguir pagar os altos custos da conta de luz, tivemos que resolver de alguma forma a questão do chuveiro elétrico. Então, eu vou começar a chamar aqui as pessoas que vão participar com a gente hoje para contar um pouquinho dessa história para a gente. E ninguém, nada melhor do que as pessoas que estavam com a gente desde o início, que é o meu pai e minha mãe. Estão comigo aqui ao vivo, vou colocar eles ao vivo aqui. Estava dando tudo certo, mas a conexão caiu. Vamos ver de novo, vamos pedir eles para tornar a entrar de novo aí. Enquanto isso, eu vou contar aí a história, né? Vou contar a história para vocês, de como que começou mesmo. A gente estava cansado, a gente não. Imagina uma família de 9 pessoas na casa, a gente tinha que conseguir dar conta de dar banho nesse tanto de gente com a água quente. Tirar o chuveiro elétrico seria uma opção, ou de tomar banho frio,
ou então de arrumar outra opção que é o próprio, a própria serpentina. Não sei se você já ouviu falar na serpentina. Serpentina é um tipo de equipamento que se coloca dentro do fogão para poder aquecer a água do banho. A serpentina, ela, enquanto estava colocando lenha, estava aquecendo, estava tudo bem. Mas mesmo assim, como eram muitas pessoas, lá do fundo eu via meu pai falar assim: sai do banho, que tem mais gente para poder tomar banho. Era mais ou menos assim. E a gente já vivia com essa ideia sempre no ouvido assim de que se demorasse muito o banho, ou tinha que pagar mais conta de luz, ou tinha que buscar mais lenha, que na época o chuveiro, por ser aquecido aí pela serpentina, a gente tinha que buscar lenha para poder dar conta de esquentar a água, no caso, colocar no fogão, esquentar a água para poder tomar o banho. E aí, o que aconteceu? Que depois de algum tempo, assim, que acabou que meus pais indo para a cidade, a gente não teve jeito que não enfrentar os altos custos da conta de luz. Então, assim, aí a gente mudou para a cidade e aí teve a situação, tá bom? Mas então, quando a gente mudou lá para a cidade de Caraí, que é a cidadezinha lá do interior, nós estávamos aí com ainda com muita gente na casa. Nessa época eu já estava pensando em abrir uma ideia de abrir como é que fala? Eu já estava indo para Belo Horizonte, que era a época onde que eu estava estudando já, e eu já pensava em adquirir alguma coisa para resolver esses altos custos da conta de luz. Eu comecei pesquisa de mercado, comecei a trabalhar com essa ideia das matrizes energéticas renováveis, e aí a gente pensou assim, poxa, agora eu tenho que encontrar uma solução para isso, que não é um problema só meu, mas de muitos brasileiros. E aí foi onde que eu comecei a empreender na área de energia solar, de aquecimento solar de água, que é um produto que poderia resolver o problema da conta de luz. E quem foi o primeiro cliente, a primeira pessoa que, como é que fala? Agora que eu estou vendo eles aqui, ó, primeira pessoa que, como é que fala, que conseguiu comprar ou adquirir o produto da gente foi ninguém nada menos do que o meu pai, meus pais. Vou colocar eles aqui agora na nossa live, que eu vi que eles conseguiram entrar, tá? Vou ver se para poder fazer eles algumas perguntas. Estou aqui com o Alaídes e com a Terezinha, aqui, que são o meu pai e minha mãe aqui, né? Entrando comigo aqui ao vivo também, em Belo Horizonte. Tá um pouquinho escura a câmera deles aqui, mas a gente vai tentar ver se a gente consegue conseguir aqui falar um pouquinho, tá certo? Então, estou aqui com a Laídes e Terezinha. Eu queria falar coisas aqui, agradecer pela participação aqui, meu pai e minha mãe aqui comigo, e contar um pouquinho sobre essa história nossa que começou lá em Caraí, ou lá no interior, quando a gente começou a primeiro ter esse impacto da conta de luz. Depois que a gente saiu lá da roça, né? Eu falo que eu sou da roça, não tenho nenhum problema com isso. E aí, a gente foi para a cidade, para Caraí, e aí eu queria que vocês me contassem como é que era isso lá antes de ter a solução para reduzir a conta de luz. Vocês podem me falar um pouco sobre isso? Vou abrir o microfone aqui. Salve, primeiramente, boa noite a todos. Foi interessantíssimo, porque a gente já havia, desde muitos anos atrás, começamos a trabalhar com serpentina para reduzir os gastos com energia, até que nós chegamos no aquecedor solar, né? Era placa plana naquela época. Mas eu queria que você me contasse qual é a experiência antes, né? Quando você começou, você caiu lá na cidade, que nós mudamos da roça para a cidade. E aí, quando chegou lá na cidade, a gente tinha muita gente para dar banho. E aí tinha que gastar energia elétrica. E aí, como é que era isso aí? Lógico que você não vai lembrar quanto você pagava na energia na época, já tem mais de quase que 13 anos, mais de 13 anos, mas eu sei que eu queria saber essa dificuldade que vocês passaram lá também na cidade, na época, né? Exatamente agora em 2020, no dia 20 de outubro, de julho, fez 15 anos que nós mudamos para... 10. Aliás, 10 anos, quer dizer. Nós mudamos de Caraí para aqui, para Belo Horizonte. Agora, lá da roça, foi em 2005 que nós mudamos. Chegamos na cidade, era o desafio, que era na roça, nós deixamos serpentina. Tinha que ser, é claro, através de lenha, né? Mas na cidade já era uma preocupação da gente saber como a gente ia ter meios para economizar. E a partir daí, mais um ano e pouco, surgiu essa oportunidade do aquecedor solar.
Então, é só para a gente explicar para o pessoal aqui qual a ideia do aquecedor solar, que é a ideia da redução da conta de luz, né? Surgiu comigo e meus outros irmãos, que também na época começaram comigo e que trabalharam fortemente aí também no interior de Minas, e a gente pensou, pô, agora eu tenho que resolver esse problema lá, principalmente, eu lembrei que na época vocês se disponibilizaram e sempre acreditaram na gente e falaram assim, não, agora eu vou ser o primeiro cliente. E aí, eu queria que vocês me contassem essa história de como é que foi a instalação, se vocês lembram de alguma coisa, e de repente vocês lembram mais do que eu, né? Porque eu estava lá e cá, eu estava em Belo Horizonte, eu estava também indo para fazendo essa conexão Belo Horizonte interior lá de Caraí, né? E a gente estava junto nessa aí. Eu queria que você me falasse como é que foi essa experiência desde a parte da instalação, porque eu queria explicar para o pessoal aqui hoje como é que foi tudo isso de forma prática, desde pegar o produto e chegar em cima do telhado e depois colocar água quente nos pontos de consumo. Vocês já tinham começado primeiro a trabalhar em outras empresas, mas ainda estavam ainda bem, às vezes, inexperiente estava bem experiente no setor, né? Mas fizeram a instalação, a gente ficou naquela expectativa, será que dá certo? Será que dá certo? A gente não conhecia para valer mesmo o produto, mas foi surpreendente que a água não faltou mais, água quente, e a energia também foi uma redução drástica na conta, e a gente teve todo o conforto. Agora, chuveirada muito boa. então, a fala para a mãe aí é a questão da água quente além do chuveiro elétrico, né? Que eu lembro que a gente colocou outros pontos na casa, né? A não ser. Na cozinha? Isso, eu queria que a senhora falasse sobre isso também, né? A gente, quando ia fazer a comida, né? A gente tirava a água fria e depois vinha quente, porque a água fria saía da torneira que ficava na torneira acumulada. Aí a gente tirava a água quente, já vinha fervendo, colocava no feijão, no arroz, e cozinhar bem rápido. Era uma economia muito bacana. Mas economia do quê? A economia do gás, Tempo né? de gás. Do gás e da gente também. O tempo da gente cozinhar, fazer a comida, andava mais rápido. É só para a gente Já lembrar. colocava água quente. Só para a gente lembrar também, o pessoal que está aqui, depois que vocês saíram de interior de Minas para Belo Horizonte, vocês levaram o equipamento junto com vocês. Inclusive, a casa que vocês moravam lá na época era alugada, né? Exato. E hoje vocês têm aquecimento de água também na casa de vocês, que saiu de lá do interior para ir, né? Apesar de já ter mudado aquela tecnologia. Mas eu queria falar para o pessoal aqui que quando a gente colocou o equipamento lá no interior de Minas, que a gente começou do zero mesmo, eu e né, as pessoas que entraram comigo junto para poder trabalhar, a gente instalou o próprio sistema. Nós instalamos um equipamento lá no interior de Minas, né, e outro na casa que a gente tinha lá em Belo Horizonte. Foram 2 equipamentos. Mas o primeiro cliente mesmo que, na verdade, confiou e comprou da gente foi vocês, né? Vocês foram meu pai, minha mãe, foram o meu primeiro cliente. E aí nós instalamos o equipamento na casa de vocês. Vocês acreditaram na gente, investiram na questão pelo menos a parte de apoio para a empresa e tudo mais. E aí aconteceu de a gente também instalar um equipamento em Belo Horizonte. Todo esse processo de instalação foi nós mesmos que fizemos. Nós fizemos cursos de instalação em Belo Horizonte, né? Nós fizemos treinamentos diversos. E a primeira pessoa que a gente instalou foi lá na casa de vocês mesmo. Tá? Isso aí foi uma coisa que eu recordo muito bem até hoje. E depois a gente instalou em Belo Horizonte, na casa que a gente tem em Belo Horizonte, que é essa casa que vocês moram até hoje, né? E aí começou essa ideia de, olha, agora instalamos, funcionou, então agora tem como a gente fazer, passar para adiante. Então, então vocês podem me contar também sobre essa experiência de ter aquecimento de água hoje também, né? Que a casa de vocês, como é que é feito, que tem aí água quente em quais pontos de água, como é que é aí hoje, hein? Nós temos água aqui em 5 pontos. 2 cozinhas e 3 banheiros. 5 pontos de água quente. O conforto a gente
quase não dá nem para descrever o conforto, porque você sair de um chuveirinho, aquela aguinha pouquinha, para partir para um chuveiro que você não precisa nem de abrir todos os registros, que tem uma chuveirada, é bom demais. As duchazinhas, que a gente não usa nem chuveiro com elétrico ligado na energia, nem com a chave desarmada para se algum dia precisar. Me parece, dentro desses 10 anos, se não é engano, me parece só uma vez, de um dia para outro, nós necessitamos de usar um chuveiro elétrico, para não mentir. Aqui foi nunca, bem. Aqui não. Parece que uma vez, se não é engano, meu. Não lembro, não. Eu acho que não foi nem uma vez ainda. Mas é muito raro, muita coisa rara, que um dia que às vezes passa um bocado de dia sem sol, um pouco vem aí a água vai diminuindo, um pouco vem o sol, e socorre a gente naquele dia em diante. Aí a água fica acumulada, uma coisa, sei lá, não dá para descrever quase como é bom o aquecedor. E qualquer aragem que dá, água esquenta. Uhum. Água morna. Para eu poder explicar para o pessoal o que é essa questão do aquecedor solar de água, né? Que foi o primeiro produto, a primeira coisa que a gente pensou para resolver o problema da alta conta de luz, é um sistema que aquece a água que vem do sol, aquece a água por meio da energia que vem do sol, recebe aí a captação, né, dos próprios coletores, que são uma espécie, existem tipos de equipamentos mais antigos, como por exemplo como é que fala? A serpentina não, aquelas placas antigas, né? Que tem tipo uns materiais de vidro, tem umas serpentinas dentro delas, e aí ela vai circulando a água, bate o sol, aquece e vai para a parte de cima para guardar como é que fala? O calor que por meio do armazenamento de água, né? Então, esse tipo de equipamento que a gente utilizava antigamente, e depois de 2009, a gente descobriu um outro equipamento que é o isolamento térmico a vácuo para poder aquecer a água, que é um equipamento com eficiência que a gente considera maior, né? Inclusive, depois disso, vocês instalaram o equipamento na casa de vocês, o a vácuo, né? Arrumou um jeito com aquele antigo, trocou, sei lá, vendeu, não lembro mesmo o que fez. Mas eu sei que instalaram esse equipamento a vácuo hoje. E você lembra qual é a capacidade do equipamento que vocês têm aí? E para quantas pessoas que atende atualmente? 8 banhos diários. 200 litros. Uhum. 8 banhos diários. Nós tínhamos aqui 6, 7 pessoas, e tinha uma pessoa que tomava 2 banhos no dia, e sobrava água. Ainda sobrava água ainda, que fica fervendo. Tem hora, precisa de abrir a torneira um pouco da cozinha para tirar a água, porque ela fica batendo no telhado, aquele barulhão. Meio-dia. Meio-dia, 1h da tarde. Quase todo dia, com sol quente, precisa fazer isso. Porque sobra água quente. A água... Sim, eu estou perguntando por que precisa de fazer isso, né? Até para o pessoal também entender que se isso é um problema ou não, né? Porque a água, ela aquece, ela ferve, como é que é isso? Ferve, chega a ferver e fica jogando para cima aquelas barrufadas de água. Mas isso aí não é problema, não, é? Não é problema não. Isso aí só na cozinha tira um pouco de água na torneira, aí a água acalma. É porque a água fica quente demais por cima na tupa do aquecedor. Se o sol esquentar muito. Quando o sol está muito quente. Tá, mas aí para o pessoal entender, isso acontece com frequência? Isso é uma coisa que pode também desperdiçar água? Porque também a gente tem que mostrar para o pessoal até que não conhece sobre isso, né? Não dá desperdício não, porque ela joga pouquinha, bate a gente vê que ela está fervendo, que o vapor, aquela fumaça, fica saindo no suspiro, e a gente percebe, aí a gente vai e aproveita, tira um pouco de água na torneira da cozinha, aí acaba mais aquele barulho, a sopração, né, que tem muita água quente, e é só para 8 banhos diários e ainda sobra água ainda. Mas é porque quando o sol esquenta muito, né?
Entendi. Só para o pessoal também entender essa história que eu comecei a contar lá no início, falando sobre a história da gente estar no interior e a gente antes usava a serpentina e eram 9 pessoas na casa, né? E eu lembro que um dos maiores desafios que eu tinha lá no interior, e assim a gente não esquece, né? Porque eu morei lá até 22 anos de idade. Eu já tenho hoje, né, para quem denunciar a minha idade aqui, 38 anos, ó, tô falando de 35. Eu tenho 38 anos e eu morei até 22 anos na roça e a gente precisava de buscar lenha e era um dos trabalhos mais difíceis que eu imagino que eu tinha lá era buscar lenha, porque a lenha era difícil, tinha que esperar às vezes secar e não sei o que mais. E assim, apesar de ter uma propriedade, acho que na época era de 40 e poucos hectares, né, que é mais ou menos equivalente a 40 campos de futebol, era uma região também de muitos morros. Para quem mora em Minas Gerais sabe o quanto que Minas Gerais é difícil. Você tem que subir, como é que fala? Lá em Belo Horizonte fala assim, ó, como é que fala? Descer Bahia e subir. É porque tem duas avenidas lá em Belo Horizonte que chama. Tem morro que chama Avenida, acho que é Rua Bahia, e eu esqueci o nome da outra, mas é um jargão que o pessoal usa lá, né? Que é subir Bahia e descer. Eu esqueci outro nome. Enfim, tô trocando até os nomes aqui agora, mas eu sei que Minas é uma região que tem muitos morros. E a gente também tinha que subir morro para poder buscar lenha. Mas esse é um dos desafios maiores que a gente tinha. Tirando isso, eu queria que vocês quisessem falar mais um pouquinho sobre isso. A gente vai também deixar espaço aqui para a gente poder conversar um pouquinho com o pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, falar sobre. Fazer perguntas para vocês também aí, né, que estão na live. E de repente, se tem qualquer dúvida, perguntem para vocês que são aí quem assistiu a gente desde o início, né? Ou seja, desde a minha criação, desde a minha concepção, vocês estão juntos comigo. Nossa, viu? Isso é. Sei lá, eu tenho hora que eu fico pensando um pouco, mas como é que o ser humano tem. Como é que tem tanta inteligência para fazer tanta coisa? Porque essa invenção, eu acho que é como eu disse antes, é uma coisa quase sem palavras para dizer o que é um aquecedor solar, aproveitar a energia do sol. O conforto que a gente tem, suponhamos, quando eu não tinha instalado, eu pagava cento e tantos reais de energia. A energia subiu, subiu, subiu. Hoje eu estou pagando 40 e poucos, 50 e poucos reais por mês. Então é uma coisa que a gente até assombra falar, pô, não é verdade. Não é verdade. A gente pensa que ia ter. Se você gastar aí 100 quilowatts mesmo, o valor do quilowatt mês, com 100, se você partir para 50, a metade, você vai pagar menos da metade do valor que você tinha, porque quanto mais sobe a quantidade de quilowatts, você gasta mais, o valor dele é mais caro por quilowatt. Agora, a água, o conforto que a gente tem em casa, não dá para descrever, não. Bom demais. Mãe, deixa eu só Oi. falar aqui para poder. Porque tá colocar no mudo aqui, imagina falando. Me conta aí como é que essa experiência da água quente na cozinha para poder fazer comida, para poder usar no dia a dia, né? Porque você que usa aí todo dia, você que está aí fazendo as comidas gostosas, né? Que eu adoro comida de mãe, né? Acho que quem não gosta de comida de mãe. Mas conta aí o que é a experiência da água quente na cozinha para quem está aí do outro lado e não sabe o que é uma água quente na cozinha, né? A água aqui na cozinha é uma coisa muito boa, porque eu mesmo já acostumei. Eu vou fazer comida, eu só lembro da água quente para colocar no arroz, no feijão, na carne, que anda bem mais rápido, né? E com isso, tem hora que eu vou até para lavar as vasilhas, eu estou tirando água quente, mas na verdade não é bom a gente tirar água quente para lavar vasilha, só quando a gente precisa mesmo, né? Tirar alguma gordura. Porque às vezes faz falta para o banho, o chuveiro que é o vilão da casa, né? Mas para cozinhar, eu tiro sempre. Cozinhar o feijão, o arroz, a carne, para tudo.
tudo que eu vou colocar no fogo, eu tenho que colocar água quente. Eu já coloco ela quase fervendo. Até para quando eu vou colocar o feijão de molho, eu coloco água quente à noite. Ele fica melhor para cozinhar. Cozinha com 10 minutos, até com 15 minutos, né? Ele já inchado, já cresce bastante. Fica parecendo com feijão já novo. Mas só para poder lembrar aqui também que tem uma coisa que até outra pessoa falou, que é o café, né? Na hora que o mineirinho gosta muito de café. O café, eu estou até te mutando aqui, porque enquanto que tá dando um retorno na voz, mas aí eu vou desmutar de novo. Mas sobre a hora que você coar um café rápido, né? O café rápido, rapidinho. Só coloca e vai colocando o açúcar, ela já está fervendo. Uhum. É rapidinho, bem rápido mesmo. Para falar a verdade, demora mais aquecer açúcar do que a própria água. A água começa, se a gente não pôr açúcar logo, a água começa a ferver antes de pôr açúcar. E tem isso também, sabe? Quando eu vou tirar a água fria, que sai a fria primeiro, eu coloco a fria no filtro, que aí não desperdiça, né? Se você tira a água fria, quando você termina de tirar uma meia caneca de água, a água já está saindo quente. Então, eu coloco no filtro a água fria e aproveito todas as duas águas. Eu não deixo desperdiçar. Eu ia falar o seguinte, é porque teve um cliente, uma pessoa que atendi, tem mais de 10 anos, que eu até, inclusive, publiquei, eu acho que foi a semana, um vídeo sobre ele, né, que é professor também, e ele fala que ele pega a água quente que vem do equipamento para poder já deixar ela higienizada. Porque se você tem uma água quente lá no equipamento, que ela já chegou a ferver, e ela já matou tudo quanto é tipo de bactéria lá, porque quando você ferve a água, o que acontece? Você acaba aqui matando os micro-organismos que tem dentro dela, e aí você pode usar, inclusive, direto para poder tomar essa água, né? É claro que a gente não vai tomar água quente, mas você pode pegar essa água que foi, igual você falou, que está no cano, que ela era fria, automaticamente, e jogar direto no filtro, até se você não quiser nem filtrar, ela já vai estar automaticamente filtrada. Não sei se vocês já usaram dessa forma, mas ele me contou outro dia aí. A gente sempre tira da hora que começa a esquentar, a gente já tira um pouco quente, mas na maioria das vezes as que fica nos tubos, até chegar na torneira, ela já está purificada também. Ela já foi quente, né? Uhum. Ela já foi quente, então é a mesma coisa. Legal. Mas isso é interessante. Legal. É muito interessante mesmo esse dele. Muito interessante. Vocês veem que essa água quente, ela vale a pena para tudo, né? Até para tomar. Tem gente que usa até para poder higienizar locais, né? Por exemplo, água quente, igual assim, para você colocar na pia da cozinha, quando tá meio que entupido, aquela água desce naquela tubulação e rasga qualquer tipo de impureza que tem lá dentro, gordura, às vezes também para higienizar até calçada, mas aí você tem que olhar se você usar demais e abusar, como vocês já até próprio falaram aí agora, pode faltar no banho. Então, por isso é interessante observar também esse cuidado. Inclusive, tem pessoas que têm, às vezes, não tem controle com contratação de funcionários, até empregadas dentro de casa, se deixar muito assim, de qualquer maneira, pode até faltar água quente no chuveiro. Então, assim, só algumas orientações que a gente vai passando aqui para não deixar passar. Mas, assim, eu vou até comentar aqui agora de algumas pessoas que deixaram aqui, ó, o Eduardo deixaram um comentário muito carinhoso aqui para vocês. Sabe, manda um abraço aos seus pais do seu amigo Eduardo aqui, ó. Deixou aqui pra gente um comentário, né? Ele tá falando aqui que ele é de Aracaju para BH. Muito legal, Eduardo. Não sei se você está participando aqui ainda com a gente, mas agradeço aí muito pela participação aqui com a gente. Eu sei que quase todas as vezes que a gente está aqui nas lives, você está aqui prestigiando a gente. E assim, eu quis mostrar um pouco mais dessa origem dos meus pais aqui hoje, que estão aqui comigo, né, nessa live, para poder falar sobre esses desafios que eu tive lá atrás, para poder começar a instalar, por exemplo, o meu próprio equipamento. Nós instalamos os equipamentos primeiro na nossa casa, ou seja, na casa dos meus pais. Eles foram nossos primeiros clientes, ou meu primeiro cliente, né, na época que comprou o equipamento da gente.
instalou lá e depois levou esse equipamento para Belo Horizonte quando mudou lá do interior para BH. E assim, esse mesmo equipamento nós mesmos instalamos. Equipamento de aquecimento solar, as pessoas perguntam, mas sabe, é muito difícil de instalar? É difícil de fazer isso por conta própria? Não, eu posso dizer que eu sou meio que sim que autodidata, eu faço muitas coisas, mas só para poder apresentar um pouquinho meus pais, pai, fala para o pessoal aí o que o senhor já fez da vida, o que o senhor agora não faz muita coisa, mas o senhor tem experiência de quê? De que tipo de profissão? Só para o pessoal entender, o que você já fez de trabalho? Teve um amigo meu que teve aqui hoje, o cara perguntando o que eu fazia. Foi dois amigos aqui na porta de casa. Aí o cara falou com ele assim, pergunta ele o que ele não faz, porque eu já mexi com tanta coisa, na lavoura, cafeicultor, já mexi com animal de tropa, cargueiro, né? Tropeiro, com gado, agricultura, talvez até sustentável, produção de feijão, milho, arroz, tudo. E além disso, queijo, requeijão, e já trabalhei, já produzi cachaça, né, alambique, já fui cachaceiro, como diz o cara, já fui criador de peixe, piscicultura, na zona rural. E montei até oficina de lanternagem e pintura, porque eu sou lanterneiro, pintor de automóvel. Montei até oficina na zona rural, que eu tinha oficina na zona rural, e as casas todas, com meus irmãos, éramos nós que fazíamos. Fazíamos mutirão, um na casa do outro, juntava a turma em cada uma casa para poder levantar as suas moradias quando ia casar, né? Pausa um pouquinho, só para poder falar, puxar um pouquinho assim essa história, porque eu lembro que quando a gente mudava de casa e quando a gente fazia reforma, qualquer coisa, mas principalmente que nós já mudamos de muitas casas no interior, lá na roça, né? E a gente mudava e começava a fazer casas para poder morar, né? Igual o caso seu aí. E assim, o caso é que quando a gente ia fazer, a gente também ajudava, eu ajudava, e eu aprendi muita coisa com isso também. Fazer adobro, né? A gente já fazia casa de adobro, depois passou a ser de tijolo e tudo mais. Meu avô, as casas antigas eram construídas de adobro, que é aquele tijolo de barro, né? E depois veio as construções das casas mais novas. E aí, assim, eu acabei aprendendo muito, tá? Aprendi também a mexer também na parte de pintura automotiva. Então vai contando aí para a gente poder conhecer mais. Pois é, a única coisa no carro que eu não mexo é mecânica e eletro. Agora, de casa, eu mexo qualquer serviço de encanamento, eletricidade e da alvenaria ao acabamento, qualquer tipo de acabamento. Na casa, eu mexo com todos, da base até o final. E outras coisas mais que eu já fiz nessa vida, já fui vereador em minha cidade, já fui secretário de assistência social, trabalhei 30 e tantos anos na vida, era mais que voluntário, porque a associação, o partido político, a igreja, o sindicato não tinham dinheiro para pagar documentação, eu metia a mão no bolso e pagava e fazia. Então, eu fui mais que voluntário, 30 e tantos anos. E fiquei 5 anos, menos de 5 anos na política, exercendo função, como vereador, que foi 1 ano e 4 meses e pouco. Sou tão ruim de voto porque o povo não vota em mim, porque eu precisou de um cara falecer para eu ocupar uma vaga na Câmara 1 ano e 4 meses e pouco. E na secretaria tive que sair com 3 anos. Menos de 3 anos eu saí, que eu não aguentei a diferenciação da política, como o povo sempre leva, como a lentidão, a lirdice do poder público, os meios de arranjo que eu não concordava. Eu tive que sair e vir embora para BH por não concordar. Eles não concordaram com a minha política e eu não concordei com a deles. Me vi obrigado a me afastar do serviço público. Então, só para poder aproveitar aqui, porque a gente falava da questão de eu de uma certa forma, ser um autodidata, vamos dizer assim, eu aprendo fácil só de olhar as coisas,
também diz respeito a essa experiência que eu tive com vocês também, no início da vida, em toda essa parte desde criança. Então, mas instalar um sistema para água quente não é coisa difícil, dá para poder se fazer. E essa série de lives que eu estou fazendo aqui agora, nós estamos trabalhando na questão da promessa de reduzir a conta de luz pela metade, instalando o seu próprio sistema. Então, a gente vai falar isso numa série de 10 lives. Amanhã tem outra live de novo, a gente vai falar com outro tema. E aí, assim, o tema de amanhã é assim, até o sistema desconhecido promete reduzir a conta de luz sem tirar R$ 1 do bolso. É o tema de amanhã. E a gente vai falar várias histórias aqui, vai contar vários casos. A gente vai trabalhar com várias ideias até o final da semana, até quase o final da semana que vem. Vamos fazer lives todos os dias, então se vocês estiverem aqui, façam as perguntas, deixem os seus likes, vamos compartilhar com o pessoal aí também. Hoje eu até não transmiti no Instagram, porque tivemos uma dúvida, um problema técnico aqui e acabei não conseguindo. Mas assim, a ideia é transmitir nas 3 redes. E se você gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, dê o like aí, independente se agora ou se depois vai ser publicado, porque essa live aqui ela não vai ficar disponível aqui agora, ela vai ser, ela não vai estar vai estar disponível no meu canal, mas depois, quem sabe, futuramente eu publique, né, e a gente possa rever um pouquinho dessa história nossa aí. Mas assim, no mais, era só para dizer esse recado para as pessoas, que o produto é um produto fácil de instalar, é um produto que resolve, e não é assim aquela coisa bicho de 7 cabeças e que você pode resolver a sua conta de luz instalando o seu próprio sistema, tá? E aqui agradecer. Peraí, deixa eu só colocar o microfone aqui, porque eu estava falando e vou desmutar aqui para vocês. Peraí. Pode, é só para lembrar o Eduardo que está acompanhando, você falou lá de Aracaju. A gente está enviando um abraço para ele também, já que ele está acompanhando a gente. E não esquecer que também já trabalhei até em garimpo, como eu estava falando naquela hora. Tirei muita pedra em 84. E hoje eu estou preguiçoso, eu não estou cuidando de mais nada quase hoje. Não aposentei até hoje, o governo tirou o direito nosso de aposentadoria. E hoje, o poder público, né? Eu tenho muita bronca com o poder público, porque é lento. Eu trabalhei com a lentidão, eu não a tolerava. E então eu sou uma pessoa muito tranquila hoje e fiquei preguiçoso. Era muito trabalhador, agora hoje estou meio preguiçoso. Pessoal, sabe aí também, eu já fui, digamos assim, nós, né, já passamos por uma época muito boa de condições financeiras logo depois que eu nasci. Nasci em 83, né? Foi em 82 que vocês acertaram na loto, vamos dizer assim, na loteria, quando tiraram pedras, né, no garimpo. E aí, depois veio plano de Sarney, plano Collor e tudo mais. No final das contas, para sobrar alguma coisa, foi muito desafiante. Mas, com a graça de Deus, estamos todo mundo vivos e bem de saúde, que é isso que importa. Tem uma dúvida, um comentário do Israel aqui, o Israel já participou da gente aqui, eu acho que lá de São Paulo, se não me engano. Ele colocou assim: boa noite, Sávio. Meu aquecedor, devido ter sido instalado fora da posição norte, por causa da posição do meu telhado, eu perdi um pouco da eficiência. Tem alguma maneira de resolver esse tipo de problema? Tem, tirando ele e colocando da forma mais adequada. Você instalando voltado para o norte. Então, se você não tem um equipamento voltado para o norte, você perde a eficiência. Às vezes o sol bate, não pega ou de manhã, ou não pega à tarde, ou dá sombra, ou tem uma reflexão. Então, o ideal é sempre virado ao máximo para o norte. No caso do hemisfério sul aqui, é isso aí. Tá, Israel? Mas continue com a gente aí, a gente vai estar aí mais à frente e mande fotos também para a gente poder mostrar para o pessoal aqui. Você pode mandar fotos, pode mandar vídeo para a gente, mandar no direct lá do Instagram, que é o @braçolar, só seguir a gente lá e você pode mandar direct, manda perguntas mesmo, você pode digitar lá, qualquer hora lá comigo, que eu vou ou responder na hora, ou então vou gravar uma live aqui para responder para vocês, tá bom? E é isso aí. Vou agradecer aqui a participação do Alaí.
Vou agradecer a participação aqui do Alaídes e da Terezinha, que são meus pais, né? Que eu quis fazer questão de mostrar para vocês essa ideia aqui hoje, essa história, porque eles participaram desde o início da minha história e acompanharam todo esse trabalho aí da ideia da energia solar com aquecimento solar de água. E hoje eles têm o sistema instalado na casa deles, eles não abrem mão, contaram um pouquinho dessa história deles para a gente hoje. E assim, eu quero mesmo, obrigado vocês por estarem aqui, né? E vou abrir o microfone para vocês encerrarem aí, despedirem o pessoal. A todas as pessoas que estão acompanhando, um abraço para todos. Tanto amigo que a gente tem espalhado por essa Minas Gerais, principalmente afora. A gente tem muitos amigos e quero enviar meu abraço a todos eles e que tenham uma boa noite. O meu abraço também para todos que estão participando, viu? Foi muito bom. E um abração para você também, Sávio. Para você também, Sávio, um abraço. Então tá bom, muito obrigado aí, viu? Fique com Deus. Vou tirar aqui. E é isso aí, muito obrigado pela atenção, um grande abraço e nos vemos até o próximo vídeo. Abraço, até mais.